Bom dia! Está no ar o Tarobá Rural com as principais notícias do campo para você. Você sabia que existe uma sonda tecnológica capaz de monitorar clima, planta e solo? Plantio do tomate high-tech, a alta produtividade em pouco espaço. No quadro Direito do Agro, o tema é Patrimônio de Afetação e Cédula Rural Imobiliária. Fica comigo agora no Tarobá Rural. A união entre campo e a computação fez nascer uma empresa inovadora, a Neofield, uma sonda de precisão dedicada a analisar o risco da agricultura através do monitoramento contínuo de 3 variáveis: clima, planta e solo. Confira a matéria. Ricardo, conta para nós a história da Neofield. Eu morava no Canadá fazia 4 anos, decidi voltar para o Brasil e eu sempre quis investir na área agrícola, né? E daí eu comecei a explorar as possibilidades, né? Vim aqui para o Paraná, fiquei 3 meses entre o oeste e norte do Paraná e entendi que tinha uma carência de dados meteorológicos, né? Que traduzissem, ajudassem o produtor no manejo, não só do clima, mas do solo também. Essa é uma grande dificuldade do produtor rural, né? O clima, né? Essa coisa que ele não consegue controlar de verdade. Sim, ele teria que ter acesso a dados confiáveis, né? Que pudessem trazer para ele uma otimização no uso de insumo e uma previsibilidade um pouco no manejo que ele tem que fazer para ter uma atitude proativa diante da lavoura dele. E essa sonda é uma alternativa boa que o produtor rural pode encontrar, né? A gente criou o produto aqui, né? Ele foi desenvolvido com os critérios para atender a agricultura brasileira, né? Ela monitora não só o clima, mas o solo, né? E ela tem todos os sensores e traz todas as informações que o produtor precisa para executar o manejo com eficiência. Vamos entender de perto, Ricardo. Estou vendo um monte de botões diferentes. Realmente é um produto diferenciado, né? Nós colocamos aqui na parte aérea, que eu dividi aqui por essa emenda aqui laranja, todos os sensores de clima, né? Então ele monitora a temperatura, a umidade, a luminosidade, a chuva, né? Nós desenvolvemos um pluviômetro que ele mede a chuva pelo impacto do pingo aqui na cabeça, isso foi uma propriedade intelectual nossa. E ele mede também a parte de evapotranspiração, o molhamento foliar, né? E ele dá para o produtor o balanço hídrico. Então, ele ajuda o produtor com os graus dia para o produtor de milho. E a parte terrestre, ele monitora os pontos fundamentais do solo, né? Que é a umidade, a condutividade elétrica e a salinidade, também mostrando ao produtor a penetração da raiz e o encharcamento do solo. Acessa os relatórios pelo celular, pelo computador, no software da Field Pro. Ele pode adquirir isso. Uma coisa que a gente fez questão é desenvolver o produto viável para o produtor, né? A gente pesquisou muito produtos do mercado que inviabilizam a compra, então nós desenvolvemos um produto que cabe no bolso do produtor, né? Ele adquire esse produto por R$ 4.990, né? E ele assim, ele instala, ele é portátil, né? Ele faz um buraco mais ou menos na medida da estação e depois de 24 horas ela calibra e já começa a mandar dado para o produtor, e ele acessa o dado pelo celular ou computador dele. E realmente uma deficiência dos produtores rurais é com relação ao histórico que ele vem passando nos últimos anos, né? Talvez essa seja uma ferramenta para suprir essa necessidade. Com certeza, ela vai juntando toda a informação, agregando dados, vai construindo o histórico, ele pode acessar as informações do dia, as informações da semana, do mês, do ano, e também ela vai entendendo o momento do produtor, porque ela cruza com a informação de satélite. Então ela vê o momento da produtividade, ela vê o momento do índice vegetativo da lavoura do produtor e vai trazendo todas as informações que o produtor precisa naquele momento fenológico da planta.
Esses eletrodos aqui, esses dois, eles são para medir a umidade, né? Principalmente a umidade a menos 40, a menos 20, que é mais ou menos 70% a 80% da penetração da raiz. Então a gente entende aqui se a raiz está tendo nutrientes, né? E como é que está a compactação do solo, porque a gente está olhando a umidade a menos 20 a menos 40. Então daqui para baixo fica debaixo da terra, é isso? Sim, daqui para baixo, né? Este é um sensor de temperatura, né? Que a gente monitora a temperatura para ajudar o melhor ponto para o produtor colocar a semente, para que a semente germine, né? De uma maneira efetiva. Então esse sensor é para medir a temperatura embaixo do solo. Então a partir desse ponto aqui, tudo isso vai ser enterrado, né? Esse sensor aqui a gente monitora a temperatura e a umidade, né? Em conexão com esse sensor da cabeça, para a gente entender molhamento foliar, né? Para a gente entender melhor o risco de praga e doença. Então está monitorando isso para o produtor a cada hora, né? Que você sabe então quanto que tem de umidade uma planta, porque mais ou menos isso absorve a umidade, é isso? Sim, o sensor monitora e sabe quando tem umidade naquele microclima, principalmente quando a planta cresce, né? E isso ajuda com que a gente detecte risco de praga e doença, já que nós medimos isso a cada hora, né? Cada hora o produtor tem esse acesso a esses dados.